Olá, meu nome é Fabrícia, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e hoje eu venho apresentar o meu trabalho da disciplina Conteúdos e Processos de Língua Portuguesa 1. A atividade proposta nessa disciplina foi a construção de uma proposta de ensino para a língua portuguesa. Antes de apresentar minha proposta, é importante nós falarmos como o professor pode trabalhar a língua portuguesa em sala de aula. Qual é o papel do professor? O professor de língua portuguesa, ele tem o objetivo de auxiliar e motivar a aprendizagem dos estudantes, levando estes a estarem conhecendo diversos gêneros textuais e proporcionando a eles a percepção da linguagem e também o seu uso no meio social, ampliando dessa forma a sua competência para o exercício cada vez mais pleno e fluente e interessante, tanto da fala, da escrita, da escuta e da leitura. Com base no texto de Antunes, a minha proposta para a aula da língua portuguesa é a utilização do conto literário Menina Bonita do Laço de Fita. O objetivo dessa proposta é estudar, analisar e compreender e apenas depois trabalhar as noções gramaticais e lexais, que são necessárias. Por meio desse conto, nós podemos estar incentivando os estudantes e mostrando a importância da leitura, promovendo a imaginação e também a criatividade. O público-alvo dessa proposta é o terceiro ano do ensino fundamental. O conteúdo que nós vamos trabalhar nessa proposta com esse conto é a interpretação de texto, nós vamos trabalhar a oralidade, a escrita, a estrutura e os elementos do gênero textual, o conto literário e a compreensão dos adjetivos, substantivos, verbos, prefixos e sufixos constantes no texto. Conforme eu já falei, o objetivo dessa proposta é estudar e analisar e somente depois trabalhar as noções gramaticais. A nossa proposta ela será dividida em 4 momentos. O primeiro momento é propor a leitura do conto. Após essa leitura, nós vamos fazer uma roda de conversa para debater do que fala a história Menina Bonita do Laço de Fita. Nós vamos falar sobre a diversidade, sobre as questões sociais, como, por exemplo, discriminação, vamos falar sobre aceitabilidade, padrões de beleza, a autoestima da criança, vamos falar também da genética, se nós nos parecemos com os nossos pais. Podemos também falar sobre a persistência para estar alcançando os objetivos. Após a roda de conversa, o segundo momento vai ser conhecer a estrutura e os elementos do gênero textual. Onde acontece a história? Quem são os personagens? Quem que é o narrador? Qual que é o enredo desse conto? Qual é o conflito? Quais são os tipos de conto? Então, nós vamos trabalhar a estrutura do conto e a estrutura da obra. No terceiro momento é a produção, o uso, nós vamos usar a criatividade por meio para produzir um conto. Após a produção desse conto, nós vamos estar trocando as histórias entre si, onde eu vou ler a história que o outro colega produziu e assim consecutivamente. E o quarto momento é identificar e entender a relação dentro dos textos, dos adjetivos, substantivos, verbos, prefixos, sufixos presentes no texto. A gente vai ler o texto, a gente já leu, agora vai ler com um olhar gramatical. Quais são os adjetivos? Que tipos de adjetivos? E os substantivos? E os verbos? Nesse texto tem prefixo, tem sufixo, então a gente vai fazer já uma leitura mais voltada para o lado gramatical. E a nossa avaliação ela vai ocorrer em todo o processo educativo. A intenção é sempre rever as práticas docentes e, caso necessário, criar novas possibilidades para estar estimulando os estudantes a estarem se desenvolvendo. Outra questão que nós vamos estar sempre levando em consideração é os avanços que o estudante vem fazendo
e se ele participe, como é a sua participação de todas as atividades. E para encerrar, né, a referência da nossa proposta é o texto de Antunes, Aula de Português, Encontro e Interação. E é isso, muito obrigada.